Maravilha, se você chegou até aqui é porque eu indiquei você para fazer a aula de margem de contribuição. Margem de contribuição é um tema muito bacana, muito legal, eu gosto muito de falar de margem de contribuição, porque é um conteúdo que ele desengana muito o empresário, né? Ele desfaz muito mito quando o assunto é assunto de empreendedorismo. Então, quando a gente fala de margem de contribuição, o pessoal, às vezes, no começo fica viajando, não sabe muito bem o que a gente está falando, mas depois, quando o assunto vai ficando mais explicado, isso vai ficar muito claro para você até o final dessa aula. Margem de contribuição nada mais é do que o valor que fica no seu caixa depois que você faz uma venda. Jonathan, mas espera aí, isso aí não é lucro? Não, lucro é outra coisa. Margem de contribuição é você fez uma venda, você pagou as despesas diretamente ligadas àquela venda, e as vendas que estão e as despesas que estão diretamente ligadas àquela venda, depois de paga, sobrou um valor. Esse valor que ficou no seu caixa é a margem de contribuição. O seu lucro você pega a sua margem de contribuição, então você fez a venda, pagou as despesas da venda, e aí depois que você tem essa margem de contribuição, paga todos os custos fixos da empresa, aí sim você tem a lucratividade ou o prejuízo. Então, assim, quando a gente começa a imaginar que a margem de contribuição está diretamente ligada ao custo variável, ela está diretamente ligada ao quanto você gastou para produzir, ou para vender, ou para armazenar, ou para prestar esse serviço. E aí, você já vai entender basicamente o quão poderoso é o conceito de margem de contribuição para você organizar melhor suas finanças e para você entender até o que você tem de ponto de equilíbrio. Por quê? Porque se você tem uma margem de contribuição maior, o seu ponto de equilíbrio ele desce. Quando você tem uma margem de contribuição menor, o seu ponto de equilíbrio sobe. Tá? Vamos mostrar isso na tela? Então, assim, eu vou mostrar agora uma planilha. Essa planilha vai fazer com que você entenda melhor o conceito de margem de contribuição aí na sua empresa. Vamos lá? Então tá, tive uma venda de R$ 1.000. Dessas vendas de R$ 1.000, você vai ver que aqui eu tenho um preenchimento em dinheiro, tá? Então aqui nesse lado da planilha é preenchimento em dinheiro. Essa venda de R$ 1.000, uma vez que eu tenho essa venda de R$ 1.000, quanto que eu paguei de impostos? Eu paguei R$ 50 de impostos. Quanto que eu paguei de taxa de cartão para fazer essa venda? Geralmente 15%. Então eu paguei, sei lá, R$ 150. Se essa venda foi em 12 vezes. Não, eu paguei no débito, então no débito ele me cobrou 2% da venda, então eu paguei R$ 20. Então, você vai preencher aqui quanto você pagou de taxa. Vamos colocar uma taxa aqui de 8%, então R$ 80. Ok. Quanto que custou essa mercadoria que eu vendi? Bom, eu vendi a R$ 1.000, sei lá, eu vendi, era roupa, era, então custou R$ 500 aqui, metade da venda foi custo com a mercadoria vendida. Teve frete? Vou deixar esse R$ 10 de frete. Teve comissão? Teve 1% de comissão. Ou teve 1,5% de comissão? R$ 15. Teve insumo na prestação de serviço? Aqui não foi prestação de serviço, mas teve embalagem, vamos lá, botar 1,50 aqui de embalagem, ou R$ 2 de embalagem, uma fitinha, um cartãozinho, um brindezinho, alguma coisa, né? Com isso, eu tive o valor líquido na margem de contribuição de R$ 343, ou seja, a minha venda de R$ 1.000, ela ficou no caixa R$ 343, porque eu paguei imposto, taxa de cartão, o meu fornecedor, o frete, as comissões, a embalagem, o brinde, e tudo isso acabou ficando no meu caixa aí R$ 343, que equivale a 34% da minha margem da minha venda. Vamos supor aqui que o meu custo fixo da empresa seja de R$ 35.000. Todo mês eu abro a minha empresa dia 1º e dia 1º eu tenho R$ 35.000 de despesas para pagar. Se eu tenho R$ 35.000 de despesas para pagar dia 1º, logo o meu ponto de equilíbrio, ou seja, para ficar 0 a 0, não ter nem lucro nem prejuízo, é R$ 102.040. R$ 102.040,82. Esse é o meu ponto de equilíbrio se a minha margem de contribuição for mantida essa, né, para a maioria dos meus produtos ou quase todos. Ou seja, eu preciso vender pelo menos por semana 25.500 e por dia 3.924. Se eu vender menos do que isso, eu
não tenho o meu ponto de equilíbrio, eu não consigo ter prejuízo, eu vou ter prejuízo, se eu não alcançar eu vou ter prejuízo certo, e também não vou ter lucro se eu alcançar só 102 mil por mês, eu vou empatar 0 a 0 e vou acabar sem nenhum lucro. Aí tem outra planilha aqui, na mesma planilha, ó, se eu puxar ela para a direita, eu tenho a opção para você que não sabe mais ou menos em dinheiro quanto que isso é, mas você sabe os percentuais, então você consegue simular também. O mesmo R$ 1.000 de faturamento, quanto que eu vou pagar de impostos? Bom, eu já estou pagando 6 de imposto. Quanto que eu estou pagando de taxa de cartão? Estou pagando 15. Quanto é que eu estou pagando de custo da mercadoria vendida? É 40% do valor da venda. Quantos por cento é de frete? Meu frete dá 1,5%. Quanto que está de comissão? 2%. Quanto que está de insumo na prestação de serviço? 0,5%. E isso deu aqui, de novo, né, o valor líquido da minha margem de contribuição, o mesmo custo fixo daqui é o custo fixo do outro lado, e o valor do ponto de equilíbrio ficou em R$ 100.000, 25 mil por semana, 3.846, aqui considerando 26 dias trabalhados por mês. Então essa planilha está aqui embaixo da aula, dá para você simular, para você descobrir qual o valor da margem de contribuição média do seu negócio. Agora, tem uma outra tela que é legal você ver, que eu não sei se, a pergunta, né, eu não sei se a minha margem de contribuição ela está correta para o meu negócio, eu não sei se a minha margem de contribuição ela está adequada para a minha empresa. Então, vamos para lá agora e vamos descobrir se a sua margem de contribuição está certa ou não. Bom, o que a gente tem aqui é nada mais do que uma referência da margem de contribuição correta de acordo com a sua atividade, de acordo com a atuação da sua empresa. Então, percentuais padrões de margem de contribuição e de percentual de lucro final já de acordo com a sua atividade. Então, se você vende infoprodutos, a sua margem de contribuição é alta, é de 70% a 85% é o padrão, margem de lucro de 25% a 30%. Se você tem serviço de assessoria, consultoria, escritório, arquitetura, 65% a 85% tem que ser a margem e 25% a 30% a lucratividade. Se você tem alto custo variável, né, que é clínica médica, custo de clínica de estética, salão de beleza, a margem de contribuição desce um pouquinho, 40% a 45%, 10% a 15%. Serviço com baixo custo variável, escritório de contabilidade, academia, escola, cursinho, idiomas, 60% a 80%, 20% a 25% ao lucro. Outros serviços, 60% a 80%, 15% a 30% ao lucro. Serviços com utilização de material, como construção civil, instalação, oficina mecânica, 55% a 65% é o ideal da margem de contribuição, enquanto 10% a 15% na margem de lucro. Se eu descer aqui, você vai ter outras referências como oficinas, varejo, lojas de shopping, lojas de rua e outros. Atacado, 30% a 40% a margem e 8% a 15% o lucro. Food service, 45% a 55% a margem e 15% a 25% o lucro. Comércio eletrônico de produtos, né, e-commerce, 35% a 40% e 12% a 15% o lucro. E por final, aí a gente tem essa outra referência que produtos de transformação, né, laboratório, confecção, móveis, reciclagem, que vai ficar na margem entre 50% a 60% de contribuição e 10% a 15% de lucro. Por fim, venda de matéria-prima, 30% a 40% de margem e 5% a 10% de lucro final. E aí, gostou? Gostou do que viu? Simulou seus números? Fez os seus cálculos? Espero que você tenha entendido a aula aqui de margem de contribuição e posicione se a sua empresa está dentro daquele padrão de margem que a gente encontrou. Se a sua empresa está dentro daquelas médias, daqueles números que a gente viu aqui, dentro daqueles padrões de mercado. Se não está, me chama, a gente pode ter uma conversa, a gente pode ajustar essa margem, ver o que está contando, melhorar os seus números para que a gente consiga realmente posicionar a sua empresa num bom lugar de lucratividade e para você alcançar 40% ou mais de lucros. Bom, baixa a planilha, baixa o material, estão aqui embaixo da aula e qualquer dúvida, não hesite em me chamar. Deus abençoe sua vida.